Deixa eu ver aqui. Pastor Jones, tá por aí? Pastor Jones? Eu chamei o Pastor Jones, não sei se deu. Cadê ele? Não sei se ele está aqui. Tá, eu tô vendo aqui. Pastor Jones, olha só! Estamos aí, né? Aí, tomamos uma ceia bem rápida aqui. Nós tomamos a ceia ontem na igreja ontem, né? É bom, né, ué? Né? As irmãs estão querendo aperfeiçoar isso, então vamos fazer isso aí como vai ser. Tá tudo bem aí, você, amado? Tudo, graças ao nosso Deus, né? Estamos aí de pé. O pastor Lucas entrou em contato comigo, parece que o carro dele ficou pronto, então ele não sabe se vai estar aqui ou não. Eu não sei. Então, pedir uma oração sobre o Senhor, mano? E o Batista não vai estar também, não? Eu não vi nada dele, não. Então, o senhor tem mais tempo aí hoje, aí, 35 minutos por aí. E se eu não pintar, eu só falo as profecias que eu vi hoje, que o senhor tem mudado certas coisas da profecia do que está vindo aqui sobre os Estados Unidos. Eu tenho umas coisas que falar, até mesmo da cevada, etc, etc. Quer fazer uma oração sobre o Senhor, mano? Tá bom, vamos. Muito obrigado, Pai, por o senhor trazer aqui para nós o pastor Jones. Sim, muito obrigado, pai. Senhor. Pedimos que a tua mão enseja o pastor Jones agora e que o Senhor venha abençoar ele e colocar nele, ó Pai, os mistérios do seu coração, os mistérios do seu coração que o Senhor dá para aqueles que o Senhor ama. Muito obrigado, Senhor, trazer aqui para nós o pastor Jones e que ele venha agora falar, Pai, as coisas íntimas do seu coração para nós e que nós viemos a ouvir e aprender e a saber que o Senhor é um Deus bom que nos ama para todo sempre. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pastor Jones, eu tive um sonho ontem sobre o senhor, o pastor Lucas, né, e o profeta, em que o senhor mostrou para mim que a água viva flui sobre vocês fortemente. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo está fluindo sobre... E eu estou falando isso, eu sei que eu posso falar isso para o senhor depois que a gente tiver a nossa reunião, mas estou falando aqui para o pessoal que ouve ao redor do mundo, em que o Espírito Santo está fluindo pelo Senhor fortemente, assim como também pelo pastor Jones e o profeta. Fica na paz, querido. Temos posse da bênção, né? Amém. Vamos lá, né? Amém. Glória a Deus, amados. Então, estamos aí, né? Temos que fazer a obra de Deus, né? Em nome de Jesus. Seguir os passos do nosso mestre, né? Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É esse que a gente tem que seguir, né, mano? A gente tem que andar com ele. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu cumprimentar os irmãos aí, então, né? A irmã Ana Lúcia, o Breu Ezequiel, a irmã Lara, né? Quem mais? Irmã Rosana, filha Eliana, irmã Catiúcia, irmã Milena. Amém, glória a Deus, né? Glórias a Deus, queridos. Deus, ele se alegra aí na comunhão dos irmãos, né, queridos? Glórias a Deus por isso, né? Ele se manifesta, né? Aí a palavra de Deus diz que quando é 2 ou 3, né? Quer dizer que 2 ou 3 já formam uma igreja. Né? Aí você vê que, por exemplo, um casal, 2 pessoas casadas, né? Já formam uma igreja também. Xarabaço, né? Que a primeira instituição feita por Deus foi a família, né? Quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, é a primeira instituição que Deus criou, né, mano? Xarabá, glória a Deus, aleluia. Colocou os 2 ali para formar uma família e dar origem a todo ser humano, a toda a humanidade. E grande era a responsabilidade que estava sobre os 2. Porque eles eram para ser os administradores da terra, né? Glória a Deus. Grande era a responsabilidade desse casal. Amém, querido? Para administrar o planeta Terra. Olha só que coisa, né? Querido, né? A administração estava sobre as mãos dele, dos 2.
Adão sendo sacerdote, Eva sendo a sua auxiliadora, como diz a palavra de Deus, né, mano? Auxilia, paz aí, obreiro Ezequiel. Deus abençoe, né? E ela sendo auxiliadora. Até a palavra submissão, né? Significa submetida, submetido à mesma missão. Oh, glória a Deus, né? Submetidos à mesma missão, assim como nós estamos submissos ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, é a noiva, né, mano? A esposa a futura esposa, né? A futura esposa do Cordeiro. Amém, querido? Só que o Senhor Jesus está observando as noivas. Ele está observando os atos, as atitudes de cada noiva. Assim como está lá em Apocalipse. No capítulo 2, ali, quando fala das 7 igrejas. Quando o próprio mestre, ele começa ali a dizer as características de cada uma. Os pontos fortes e os pontos fracos. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje, agora. Então ele chega para cada noiva ali, 7 igrejas. E todas ficavam ali na Turquia, que era a Ásia Menor. Todas as igrejas ali. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Oh, glória a Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo agora, hoje, e vai fazer. Cada igreja tinha uma característica, pontos fortes e fracos. Então ele está falando. Daí aí está escrito que ele... Amém, irmã Lara, glória a Deus, né? Deus abençoe. Amém, querido? Então ele chega para o anjo da igreja. E antes disso, o Senhor Jesus Cristo, em toda a sua glória, ele aparece para João. O rosto era como o sol, então ele nem conseguia ver o rosto, que brilhava como o sol. Cabelos como a lã, os pés como bronze polido. Não é isso? As pernas de fogo. Ele aparece na sua glória. Né? E na sua mão, ele tinha 7 estrelas. Era isso, né? E 7 candelabros. Então, os candelabros eram as igrejas. Então, o candelabro, que é a menorá, que tinha 7 lâmpadas. E como nós sabemos, lá no templo, esse candelabro tinha que estar aceso. O fogo tinha que estar aceso de dia e de noite. Oh, glória a Deus. E simboliza hoje o fogo do Espírito, amado. Ele não pode se apagar. O sacerdote tinha que entrar lá todo dia e abastecer o candelabro com óleo para que a chama nunca se apagasse. Essa era a ordem. Oh, glória a Deus. Esta era a ordem. Glória a Deus, né? Mas hoje, quem é a segunda casa? Porque a glória da segunda seria maior do que a da primeira. Como diz a palavra, a Escritura.
A primeira casa era o templo, o tabernáculo. A segunda casa somos nós. Templos feitos não por mãos humanas. Como dizia Estevão, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha só. Forte, né, mano? O negócio é forte. Por quê? Porque o templo verdadeiro somos nós. O verdadeiro templo. E essa chama dentro de nós não pode se apagar. De forma nenhuma. Amém, querido? E a gente sabe que o inimigo, ele quer apagar. Ele quer. E ele usa de todos os artifícios. Ó, paz aí. Amado Francisco, ó, tá aí, glória a Deus, né? Amém, Jesus? O inimigo usa todo artifício para apagar. Ou pelo menos para diminuindo a chama. Amém, querido? E o que diminui a chama é quando a gente dá vida para a velha natureza. O velho homem. Que foi sepultado quando nós descemos as águas do batismo. Onde ali a gente assinou um contrato com Deus, amado. Nós assinamos um contrato com Deus. Né? Paz aí, filha Eliana. Deus abençoe, filha Luana. Né? Nós assinamos um contrato, querido, com Deus. Quando a gente desceu as águas do batismo. Nós demos autorização para Deus matar o nosso velho homem. A gente deu autorização, querido. A gente assinou o contrato. Tá entendendo? Eu e você assinamos. Demos autorização para o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo matasse a nossa velha natureza. Amém, querido? Glória a Deus, né? Por isto, querido, esta é a função da igreja. Matar o velho homem. Crucificar o velho homem. E o Senhor Jesus Cristo manifestou isso aqui na terra. No mundo material, no mundo físico. Quando ele mesmo foi crucificado. Fazendo uma alusão a nós, a velha natureza. Glória a Deus, amado. Então a igreja, ela foi fundada exatamente para isso. Para matar a tua velha natureza e a minha. Por isso, querido, que a igreja, na igreja haverá dificuldades, provações, testes, provas, testes, dificuldades de todo tipo, tentações de todo tipo que você possa imaginar. Você vai passar, porque você assinou o contrato. Xarabá, Sudear. Jesus Cristo, quando foi batizado no Jordão, porque Jesus Cristo ele foi batizado nas águas, imediatamente ele recebeu o Espírito de Deus. E Deus tinha Deus tinha falado com João Batista. Ele falou assim: aquele que você vir descer o Espírito Santo, este é o Messias. Era um sinal que foi dado para João. E João viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba.
O Espírito Santo é como uma pomba, querido. Ele é sensível, manso, né? Como uma pomba. Darabá, Sudehai. Então aquilo era um sinal para João, amados. Então provavelmente só João viu, porque era um sinal para ele, de Deus. Aquele que você vir descer, o Espírito Santo, este é o Messias. E ele viu, né, mano? E imediatamente ele foi impelido para o deserto. O Espírito Santo de Deus, amado, impeliu o Senhor Jesus para o deserto. Xarabá, Sudehai. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele impele a gente. Sabe o que é impelir, né? Impelir tem até o sentido de forçar. Impelir, forçar. Nós estamos sendo impelidos pelo Espírito de Deus. Forçados pelo Espírito de Deus a fazer a obra de Deus. A nos santificar. A nos arrepender todos os dias. O Espírito Santo nos impele, nos força a sermos mais santos, né? Deixarmos os nossos pecados a cada dia. Nos arrepender. Nos arrependermos, que é uma função do Espírito Santo. Não é a obra humana. Não é por justiça própria. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então é o Espírito de Deus, querido, que nos força a nos arrepender, nos impele e a nos santificar. Né? É uma obra divina. Tem nada a ver com o ser humano. Né, querido? E a lei de Deus mostrou que nós somos pecadores e o quão difícil é agradar a Deus com a força humana, com o braço humano. Tanto que Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, a lei não teve eficácia por causa da carne. A lei estava fraca pela carne. Amém, querido? Porque a carne não agrada a Deus. Não pode agradar. Não consegue. Não consegue. E a lei mostrou isso. O quão difícil é agradar a Deus. Através das nossas obras, ou através de obras. Né, querido? Porque a lei era cheia de obras. É só obras. Amém, querido? E a lei estava enferma por causa da carne, porque o ser humano não conseguia cumprir toda a lei. E o próprio apóstolo Paulo explica isso, né? A lei estava enferma pela carne, por causa da carne. Porque a carne não consegue agradar a Deus. Amém, mano? Fazer todos aqueles rituais, aquelas libações, sacrificar um animal todo dia, de manhã e de tarde, fazer todo aquele serviço diário, todo dia, botando lenha no altar, azeite no candelabro, trocando os pães, todo ano tendo que entrar no Santo dos Santos, e o sacerdote tinha que sacrificar para ele mesmo, para ele não entrar lá dentro e não morrer, fulminado pela santidade de Deus. Então a lei mostrou toda essa dificuldade, querido. Xarabá, Sudehai. E hoje em dia, isto é uma alusão à religiosidade. A religiosidade, querido, não pode agradar a Deus. Porque a religiosidade está refletida na lei. E a lei reflete a religiosidade. Xarabá, Sudehai. Todo santo dia, todo dia. É. Tinha que fazer estas cerimônias.
de purificação, né? Quando um casal, marido e esposa, tinham as suas relações íntimas, eles ficavam impuros. Tinha que tomar banho. Não podia ir para o templo adorar. Entende? Então tinha que se purificar. Para ir para as festas santas, tinha que se purificar, não podia ter contato íntimo. Não podia tocar em animais mortos, em pessoas mortas. Se você fosse no velório de algum parente, você ficava impuro. Não podia ir para as cerimônias religiosas, para as festas santas. Olha só quanta dificuldade, querido. Por isso que Paulo foi explicando. E a lei virou um retrato da religiosidade. Que não tem como agradar a Deus, querido. Imagine todo santo dia você ter que obedecer essas coisas. Para poder ir adorar no templo. Tinha que estar puro. Todo esse tipo de coisa. Né? E tantas outras leis. 613 mandamentos. E hoje, os rabinos judeus, muitos se orgulham porque guardam as 613 leis. Mas esqueceram do principal. O Messias, Jesus Cristo, Xarabá, Sudehai. Eles guardam as 613 leis e não conhecem Jesus. Olha que paradoxo, né? Contradição. Então a lei, por si só, leva a Deus? Não. Porque senão esses rabinos que guardam as 613 mandamentos, os 613, teriam conhecido Jesus. Né, mano? E nem consegue. É difícil, Paulo vai explicando isso. Né? A lei estava enferma por causa da carne da gente, não consegue. Amém, mano? Agora o Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício final. Que rasgou o véu. Imagina que simbolismo rasgar o véu do Santo dos Santos. Que se rasgou sozinho, de alto a baixo. Se rasgou. Oh, glória a Deus, aleluia. Era o principal símbolo da lei, querido. O véu que separava o santo dos santos. Onde Deus se assentava. Na Arca da Aliança. Agora a Arca da Aliança tá lá. Foi o Ron White, né? Ron White. Grande arqueólogo cristão. Adventista. Né? Do sétimo dia. Oh, glória. Aleluia, né? E o Espírito Santo, né? Tem aí no canal do Pastor João, tem a história todinha aí, né? Que o Espírito Santo é que guiou ele. Mostrou para ele. A arca tá aqui, ó. Né? E o Espírito Santo falou para ele. Tá ali. Oh, que coisa tremenda, né? E era onde? No Calvário. No Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. E a arca estava exatamente embaixo onde Jesus foi crucificado. Né? E Jesus foi crucificado e ele morreu. E deu aquele terremoto. E a rocha se fendeu. E o sangue de Jesus escorreu lá dentro. E pingou na Arca da Aliança. Se cumpriu a lei se cumpriu todinha. O sangue do Cordeiro de Deus tocou a Arca da Aliança. Né? Tocou a Arca da Aliança. Paz, filha Gislane, Deus abençoe. Amém, amados?
Coisa incrível, né? E o Espírito Santo mostrou. É aqui que você vai cavar. E ele cavou, entrou lá nos buracos lá, numas cavernas, e encontrou a arca. A arca que Jeremias tinha escondido. Quando o templo foi destruído pelos babilônios, pela Babilônia, Jeremias rapidinho salvou a arca, pegou ela e acabou escondendo bem ali. Onde futuramente, ali 500 anos depois, Jesus ia ser crucificado. Olha como Deus é. Poder de Deus, né, mano? Poder de Deus. A intervenção divina. Glória a Deus, né? Intervenção divina. E ele foi lá e encontrou. Ele até filmou. Aquelas câmeras antigas, né? VHS. Glória a Deus, hein? E tinha até anjos lá, né? Ele viu os anjos estavam guardando a arca. E os anjos estão guardando a arca. Tanto que tem a história de que pessoas mal intencionadas entraram ali para tentar encontrar a arca. Mas alguma coisa aconteceu que eles não voltaram mais. Então a arca está guardada para o fim dos tempos, né, mano? Eu não sei qual é. Talvez no milênio, né? Porque no milênio vai ter o templo. O templo milenar, que está lá em Ezequiel, no final do livro do profeta Ezequiel. Lá fala de um templo, ele é diferente do templo de Salomão, do tabernáculo de Moisés. E vão mudar as leis. As leis vão ser algumas leis, ou seja, a lei, ela vai mudar. Algumas coisas vão ser modificadas. Alguns tipos de rituais e cerimônias vão mudar. No milênio. E vai ser construído aquele templo milenar do milênio. Ele é diferente. Ele não é igual. Esse templo. E alguns rituais vão mudar também. Mas no milênio, querido, vai ter o testemunho da lei e da graça. Os dois vão estar juntos. No milênio. Porque Jesus Cristo, que é a encarnação da graça, vai estar lá. Reinando. Mas também vai ter o templo milenar, vai ter rituais. Vai ter o povo judeu, que vai virar um povo sacerdotal, né? Que era para ter sido assim, né, amado? Se todo Israel tivesse acreditado em Jesus Cristo, a nação de Israel ia virar uma nação sacerdotal. Esta era a missão do povo judeu, querido. Era para todos eles ter acreditado em Jesus. E eles iam virar uma nação sacerdotal. E eles iam pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Né? Amém, filha Gislaine. Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus aí, glória a Deus. Amém, querido? Essa era a vontade perfeita de Deus. Porque existe, querido, a vontade perfeita de Deus. Que era que Adão e Eva não tivessem caído. Né? Que o Israel inteirinho acreditasse no Messias. Não tivesse crucificado ele. Eu acho, aí já é achômetro meu, que de repente Jesus estaria lá reinando até hoje. Xarabaço, né? Se todo Israel tivesse acreditado em Jesus, adorado o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e o Messias, né? A nação de Israel ia virar uma nação sacerdotal. E Jesus seria o rei. E estaria reinando até hoje. Né? Mas não aconteceu assim. Adão e Eva caíram,
A nação de Israel caiu. A figueira caiu. Por quê? Porque existe uma força oposta, querido. Uma força oposta. Que está se opondo a Deus e aos planos de Deus. É uma força que se opõe a Deus e aos planos de Deus. Uma força que convence o ser humano. A tentação. Agora, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Está escrito lá. Lucas capítulo 2, se eu não me engano. Onde diz assim que Jesus, ele estava no deserto e ele regressa do deserto. E está escrito lá que ele sofreu todos os tipos de tentações que você possa imaginar. Não foi só as 3 principais, mas ele sofreu todos os tipos de tentações que você possa imaginar. Só que ele voltou do deserto no poder do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. Xarabá, brilhando, Ele voltou lá do deserto, querido. Brilhando. E esta é a função da igreja, amado. É matar a nossa velha natureza e fazer o Espírito brilhar. Porque quando a velha natureza vai morrendo, enfraquecendo, tem que matar ela. De fome, de tudo, de sede. Aí o que acontece? Ao mesmo tempo o Espírito vai fortalecendo, vai brilhando mais. E esta é a função da igreja, amado. É o único lugar que vai acontecer isso com a gente. Matar a velha natureza. Todos os outros lugares do mundo vai ser para alimentar o teu ego. Todos os outros lugares vai ser só para alimentar. E tem muitos lugares para alimentar o nosso ego aí fora. Muitos. Na TV, na internet. Muita coisa. Amém, querido? Tem até os pregadores aí, os coaches, que só prometem coisas terrenas para você. E o pior é que também entrou engano na igreja. Também entrou, mano. Pessoas que prometem para você glórias terrenas, coisas terrenas, coisas para alimentar a velha natureza. Amém? E eles mesmos ostentam, né? Eles mesmos ostentam a sua riqueza. Coisas que eles não aprenderam com Jesus. Foi com outro, não foi com Jesus. Mas eles usam o nome de Deus, usam o evangelho de Jesus. Usam. Amém, querido? Então o engano é grande. Está em toda parte, até na igreja. Mas querido, o evangelho da cruz. O evangelho da tentação, do teste, da prova, da dificuldade, da angústia, da tribulação. Para quê? Para matar a velha natureza. E você assinou o contrato, amado. Por isso que na igreja, querido, a igreja, ela é um lugar que ela está aí para isso. Se a gente quiser alimentar o nosso ego, tem vários outros lugares fora da igreja. E existem até profetas e apóstolos que vão te ajudar também a alimentar o teu ego. Prometendo coisas, glórias terrenas para você. Até na igreja, que é o que a Escritura chama de falso profeta. Que comercializa a fé. Que são os lobos vestidos de ovelhas. Amém, querido? Até na igreja, hein? Falsos profetas. Que apresentam coisas terrenas. Para alimentar o ego, não é para matar a velha natureza. Eles não pregam isso. Agora o evangelho é o evangelho da cruz. Mas também é o evangelho da paz.
Porque à medida que o nosso velho homem morre, uma alegria do Espírito surge em nós. Que é uma alegria sobrenatural. Que transpõe as coisas terrenas. Não tem nada a ver com riqueza, glória, status. Tem nada a ver com isso. É uma alegria, um dom da alegria, o fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito. Que tem a alegria, o amor e a paz. E isso acontece na medida que a gente mata o velho homem. É doloroso? É. Jesus Cristo falou, preveniu que isso iria acontecer. Mas também está previsto uma alegria sobrenatural e uma paz sobrenatural que surge quando nós nos libertamos do pecado da carne. Surge uma alegria, amado, sobrenatural. E isso é só o Espírito de Deus que pode fazer. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E essa alegria, querido, só surge se você matar a tua velha natureza. Se você aceitar a tribulação, a dificuldade. Como Paulo diz, alegrai-vos nas tribulações. Tiago diz, se alegrem nas provações. E isso, querido, só pode sentir quem tem essa experiência com o Espírito de Deus. É uma conversão verdadeira, sincera. Guiada pelo Espírito Santo. Não uma coisa hipócrita e fingida. Ou por justiça própria. Justiça própria não traz alegria. Só traz mais carga. Não é? Só traz mais carga para a vida. Justiça própria. Mas se você quer sentir a alegria do Espírito Santo verdadeira, você tem que deixar a tua carne morrer. É doloroso? É. Jesus já ensinou, previu, preveniu, revelou. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria que só quem tem essa experiência tem. Ela é sobrenatural. Sabe? É a alegria que os grandes homens de Deus sentiram. Quando Elias vivia nos desertos, sem casa, sem família. Imagina só, hein? Sem nada, só com a roupa do corpo. Mas ele tinha uma alegria. Você imaginou isso? Você não ter casa? Não ter família? E mesmo assim se sentir alegre. Que é coisa que só os homens e mulheres de Deus sabem. Amém, amado? Porque é uma alegria que não tem nada a ver com as coisas da terra. Por isso que Jesus diz assim, a minha paz vos dou, eu deixo-vos a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Xarabá, Sudehai. Deixo-vos a minha paz vos dou, só que eu não dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá? Riqueza, status, um bom carro, um carro blindado, melhor ainda. Uma casa cercada com muros elétricos, melhor ainda. Um plano de saúde completo, melhor ainda, né? Um bom seguro de vida, extraordinário para toda a família, melhor ainda. Investimentos em todas as bolsas de valores e no mercado financeiro, onde te rende altas cifras de dinheiro todos os dias, a tua família, o teu neto, o teu bisneto não vai precisar mais trabalhar. Essa é a paz que o mundo dá, mano. Mas não é a paz que Jesus dá. Xarabá, Sudehai. Não é a paz que Deus dá, que o Espírito de Deus dá. Não tem nada a ver com coisa da terra. Né? Com um emprego maravilhoso,
Porque o mundo, querido, as pessoas do mundo se sentem felizes e em paz desse jeito. Mas o homem e a mulher de Deus, não. É coisa sublime, é uma coisa sublime, amado, tremenda. Xarabá, Sudehai. É o amor ágape, né? É o amor ágape de Deus. Que é o amor que não se entende. É o amor ágape de Deus, né? Amém, amado? E daí vem tudo, né? Amar o teu inimigo, você conseguir amar o teu inimigo, você conseguir dar a outra face. Isso depende do nível da paz e da alegria sobrenatural que está em você. Você chega ao ponto de dar a outra face, de amar o teu inimigo. Quando você tem esses requisitos espirituais sobre a tua vida. Por isso que Jesus disse para aquele jovem rico que tinha muitas propriedades. E ele dizia para Jesus que ele amava a Deus e ele seguia todos os 10 mandamentos. Como eu posso fazer, né? Como eu posso ser salvo, Senhor? Né? Aí Jesus pergunta, você guarda os mandamentos? E Jesus viu que ele realmente guardava. Ele amava a Deus. Mas Jesus queria que ele desse um passo além. Além. E Jesus fala para ele, então vai agora, vende tudo que você tem. Tá, queridos? São palavras do mestre. Este é o teu mestre. O meu mestre, o nosso mestre. É claro que o mundo não entende essas palavras. E acha até ridículo. E acha até impossível, mas não é impossível. É difícil atingir, não é fácil. Exige esforço humano, existe uma vontade humana, uma perseverança do homem. Isso existe. Que é o que vai dar o galardão para nós. Existe um certo esforço, que é o que gera o teu galardão. Né? Glória a Deus. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E terás um tesouro no céu. Mas foi difícil, né? Porque ele tinha muitos bens e propriedades e ele se entristeceu, ele baixou a cabeça, viu que aquilo era difícil. Difícil. Amém, querido? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele te leva, querido, ao máximo. E ele quer que a gente chegue ao máximo. E se a gente um dia quer brilhar, como o fulgor do firmamento, como as estrelas eternamente, né? Um dia a gente quer. E nós, o que nós somos? Nós somos aspirantes aos 144 mil. Né, mano? Nós não somos aspirantes aos 144 mil que vão brilhar? Os sábios brilharão, como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduzem à justiça como as estrelas do céu. Né, mano? Só que isso vai acontecer. Não é... O negócio é quando e como. Mas vai acontecer. Isto vai acontecer. Né, mano? Isto vai acontecendo. Não é? Isto vai. O último derramamento do Espírito e o maior vai acontecer. Né? Não é se vai acontecer, vai. O negócio é como e quando. Né? Como e quando, porque vai. Agora nós estamos naquele vestibular. Né, mano? A gente tá no vestibular. A gente quer ser. E o fato da gente querer ser, o fato da gente saber que existe o avivamento, saber da revelação dos 144 mil, já é meio caminho andado para nós. Já é meio. Deus ter revelado no nosso coração sobre o último avivamento, sobre os 144 mil,
sobre as cidades de luz. Deus ter revelado isso para nós já é mais de meio caminho andado. Parabéns. Parabéns. Amém, querido? Porque nem todos têm a revelação do avivamento, nem do 144, não faz nem ideia o que é cidade de luz. Eu estou falando para crente. Estou falando para crente. Para pastor, para apóstolo, para mestre, estou falando para esses. Que muitos nem acreditam, nem sabem, nem recebeu essa revelação de Deus. A única coisa que acredita é no arrebatamento. E que tudo vai ficar tão pior que a pessoa vai implorar pelo arrebatamento. Que as coisas só vão piorar. E muitos pregam isso. Que gente, só vai piorar. Ora pelo avivamento. Aliás, ora pelo arrebatamento. Para a gente se salvar. Mas a igreja, querido, tem que terminar o testemunho dela. Tem que terminar a missão dela. O que ela veio para fazer. E ela vai terminar. Ela vai. Né? O derramamento vai acontecer. Isso já está determinado, decretado por Deus. Isto já está decretado. E nós estamos correndo atrás. Nós queremos fazer parte disso. É ou não é? Né? Nós queremos fazer parte disso. E nós termos essa revelação de Deus já é algo grande, grandioso para nós. Para esta noiva aqui. Para esta igreja. Nem toda noiva tem essa revelação, mano. E eu digo que poucas. Muitas noivas só pregam arrebatamento e muitas outras coisas. Esta aqui prega. Essa noiva aqui, ela é completa, querido. Ela tem mestres, tem pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Essa igreja tem os 5 ministérios. Ela tem os 9 dons. Esta noiva, a nossa igreja, esta noiva aqui. Estou falando especificamente dessa. Esta igreja, ela tem a revelação completa de Deus, amado. A Shekinah, a igreja remanescentes, né? Do Shekinah da glória de Deus, a igreja remanescente, né? Os mistérios de Deus. Essa igreja, ela tem a revelação total de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Essa igreja, ela tem a revelação total de Deus. Do Espírito de Deus. Xarabaço de raiva. E é coisa forte, amado. Poucas, hein? São poucas. É que nem um vestibular para medicina. Né? Onde poucos passam. Né? Amém, querido? E são poucas, hein? Eu não sei, não conheço outra. Eu vou falar a verdade, eu não conheço outra igreja que seja igual a essa. Eu não conheço, nunca vi. Que seja como essa, completa, com a revelação completa dos mistérios de Deus. Porque aqui a gente fala sobre tudo. Aqui, querido, a gente fala sobre tudo. Arca da Aliança, Nibiru. Tribulação, avivamento. 144. Tudo, mano. Falamos sobre tudo aqui. Xarabaço. Glória a Deus. E quem estiver ouvindo aí no mundo inteiro, né, pastor João? Creia, né? Para onde essa mensagem chegar no mundo inteiro, né? Saiba disso, né? Amém, querido? E os links estão aí, né? Tá tudo aí no site do pastor João aí. Tá tudo lá, né, pastor João? Os links, tudo lá.
A gente tem grupo no Telegram, no WhatsApp, a gente está no YouTube, né? E essa igreja tem tudo, que tem intercessor, né? A filha Gislaine tem tudo. Intercessores, né, mano? A filha Gislaine tá recebendo uma carga assim bem forte porque ela é uma intercessora. E o intercessor, ele sofre. O intercessor, o negócio pesa sobre ele, porque ele intercede, né? Espiritualmente, né? Aquilo, no mundo espiritual, é uma bomba atômica, a intercessão. Charabaço, né? E o inimigo vem pra cima, com tudo. Né, mano? Amém, pastor João? Coisa linda, né? Essa noiva... Fogo! Eu tenho que levantar aqui, tá queimando a cadeira aqui. Eu quero brilhar também, eu quero brilhar. Amém. Né? O senhor acredita que o senhor falou por 1 hora? Meu Deus, glória a Deus, né? Acho que foi o recorde, né, pastor João? Olha aí. Foi o recorde, hein? É sinal de Deus. O pastor Lucas não está aqui, ele até agora não falou nada. Então Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe. Ele abre as portas. Muito lindo o que o senhor falou aí sobre a igreja. Glória a Deus. Muito lindo. É completa, pastor João. Eu nunca falei aqui, eu já falei. E fala até de tudo, né, pastor João? Fala das festas santas, fala de tudo nessa noiva. Né? O pastor João tem as festas santas, tem tudo, amado. Revelação tem tudo. Essa noiva aqui, amado, vocês que estão vindo, parte da noiva ao redor do mundo, eu concordo com o pastor Jones, ela é bem completa, viu? Glória a Deus. Quando eu vejo aqui nos Estados Unidos, os irmãos, tudo é arrebatamento, tudo indo para o céu. Tudo é parcial, tudo é parcial. Né? Vai para o céu. Mas ninguém fazer a colheita, não, é todo mundo para o céu. Pois é. Mas não, muito bacana essas coisas que o senhor falou, pastor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Né? Eu queria falar para os irmãos que estão ouvindo, tá? Que o Senhor mostrou num sonho ontem à noite, tá, amados? Que o Espírito Santo está fluindo bem forte através do pastor Jones, o pastor Lucas. Glória a Deus, né? Através desse canal. Foi 3 canais. Uma mangueira dessa grossura segurando assim, parece um bombeiro. Mangueira de bombeiro, né? Eu vi, o Senhor mostrou claramente para mim que esse canal flui o Espírito Santo. Forte, viu? Forte. Glória a Deus. Flui mesmo, aqui flui mesmo. Foi forte. Glória a Deus, né? E tem o pastor Jones para a gente rir de vez em quando. Amém, amado, amém. Oi, diga, que é viva. Amém. A pastora Nilva está mandando um abraço para o senhor, pastor João, para todo mundo aqui. A pastora Nilva está mandando um grande abraço aí para todos. Nós temos algum tempo aqui, se ela quiser fazer uma oração. Olha, quer falar alguma coisa aqui, amor? Dá tempo aí? Só se der um tempinho para ela se arrumar, vai passando outras coisas aí, né? Que ela não está preparada, né? Esse que é o problema. Sabe como é que é as irmãs, né, pastor João? Eu sei da camisa aqui, minha esposa. Vai fazer essa camisa, não. Você quer se preparar para alguma coisa aí, amor? Ela faz uma oração. Enquanto ela se prepara um pouquinho, toca que ela faz. Eu fico aqui, ela faz uma oração. Eu vou passar a oração de intercessão, então ela tem 10 minutos. Tá bom. Enquanto ela se arruma rapidinho para ela, tá? Antes do senhor sair, o senhor quer fazer uma oração para os irmãos? Vamos orar então. Pai querido, Pai Santo, obrigado, Jesus. Espírito de Deus, muito obrigado por essa honra do Senhor, sabe? Poder, assim, usar minha boca, porque não é nada da minha inteligência, não é nada meu, não é nada que eu adquiri por aí, jamais, meu Deus do céu, Senhor. Por isso eu te agradeço, meu Pai amado, por isso, né? Por essa grande honra é como a jumenta de Balaão, né? Que foi usada por Deus ali naquele momento, né? Glória a Deus, mas essa é o negócio, porque não é nada da minha cabeça, nem da minha inteligência, nem do meu QI, não é nada, Senhor. Eu não estudei em Harvard, nem em lugar nenhum, né? Mas eu estudei aos pés do mestre, xarabá, eu estudei aos pés do mestre, esse mestre que ninguém vê com os olhos físicos, é esse que está me ensinando, glória a Deus, aleluia, e a ele toda a glória, amado, é a ele, a glória, né? Muito obrigado, a ele é toda a glória, não é minha, não é de ninguém,
A glória é somente dele, amado. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso eu peço a tua bênção, Pai, para toda esta noiva aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa todos que não puderam vir. O pastor Lucas, o Batista, o pastor Ju, todo mundo, Pai, que está nessa noiva e todos que participam, sabem, todos que estão aí no chat, a irmã Milena, todo mundo aí, Pai querido. Muito obrigado, em nome de Jesus, que está aqui nessa noiva se alimentando. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Pastor Jones, eu agradeço ao nosso Deus por trazer o senhor aqui, trazer as mensagens dele. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. E abençoe o pastor Jones, em nome de Jesus. Amém. Glória amém. a Deus. Amém, amém.